Caminhoneiros do Mundo. Bolívia. A Estrada dos Yungas. Distribuição Sinapse. Localizada entre o Chile e o Brasil, entre a Amazônia e a Cordilheira dos Andes, a Bolívia é um país onde tudo transita pela estrada. São os caminhões que transportam tudo. Davi Mamani, 30 anos, é o etchero, transportador de gado. Há 2 anos, 2 vezes por semana, ele entrega vacas, touros ou veados, pegando uma das estradas mais altas do mundo e também uma das mais perigosas. Sem acesso ao mar e com uma rede ferroviária quase inexistente, a Bolívia é um país no qual o caminhão é rei. Nenhuma cidade ou povoado poderia sobreviver sem o trabalho dos caminhoneiros. Aqui, caminhões e caminhoneiros ocupam um lugar à parte. A estrada de Yungas, que liga as fazendas das planícies até La Paz, a capital mais alta do mundo, tem uma importância sagrada. Héctor Garache sabe disso melhor que ninguém. Aos 75 anos, passou a maior parte da vida na estrada. Por isso, ele a conhece nos mínimos detalhes. Ele também sabe que a estrada tem vida, que é cercada de lendas e crenças que misturam montanhas, homens e caminhões. Sempre acontecem coisas estranhas à beira da estrada. Por exemplo, nas cascatas. Às vezes escutamos galos cantando ou uns murmúrios, pessoas falando. Para nossos antepassados era um presságio. Ele anunciava que um caminhão iria bater e alguém iria morrer. E é verdade. Quando um galo começa a chorar ou a cantar, às vezes, uns 3 dias depois, acontece um acidente. Para muita gente, é uma maldição. Talvez sejam os espíritos ou as almas dos motoristas mortos que chamam os vivos pedindo que rezem uma missa por eles. Davi nasceu num subúrbio em La Paz. Mora com a família apenas alguns dias no mês, quando não está na estrada. Cada retorno da viagem é celebrado com o mesmo ritual. Antes de voltar para ver a esposa e os 2 filhos, Davi cuida do caminhão levando-o a Santa Rosa para uma revisão completa. O bairro concentra a maior quantidade de mecânicas do país. Muitas oficinas a céu aberto, o reino dos mecânicos. Davi trabalha numa empresa de transporte. Embora não seja o proprietário do caminhão, ele tem que cuidar da manutenção e fazer pequenos consertos. Davi sempre vai à oficina de Dom Luiz, que todo mundo na cidade chama de Rei do Jeitinho.
Oi, Dom Luiz, tudo bem? Posso deixar o meu caminhão aí? Qual é o problema? É que os freios não estão funcionando muito bem. Não sei o que aconteceu, mas queria que o senhor desse uma olhada. Quase não há caminhões novos na Bolívia. Como os outros, o caminhão de Davi já rodou uns 10 anos na Europa. No odômetro, quase 1 milhão de quilômetros percorridos. Assim, não falta trabalho para os mecânicos de Santa Rosa. Carroceiros, borracheiros e mecânicos trabalham dia e noite. Eles podem desmontar e remontar qualquer caminhão em qualquer estado. Um novo é caríssimo. Só o pneu custa quase $100, o equivalente a 2 meses de salário na Bolívia. Então, continuam com os antigos. O caminhão de Davi ficou um dia inteiro na oficina de Dom Luiz, antes de pegar a estrada de Yungas. Para rodar na Yungas, o freio tem que estar bom mesmo. A estrada é muito ruim, tem muitos buracos, é complicado para os caminhões. São sempre colocados à prova, principalmente na subida. O veículo fica cansado, o motor, a mecânica, todas as peças sofrem. Eso es. São Borja, na Bacia Amazônica. 450 quilômetros ao norte de La Paz, a região abastece os abatedouros da capital. As estâncias só podem contar com os caminhões para transportar o gado. Assim que amanhece, as vacas são reunidas e logo vão pegar a estrada. O trabalho de Davi já pode começar. Ontem, sem contrato assinado, ele procurou por conta própria algum proprietário que lhe confiasse os animais. A sorte sorriu para ele rapidamente. Alguns ueteiros às vezes esperam muitos dias até conseguirem uma carga. São 7 da manhã. Javier Calal, o proprietário do rebanho, acerta os últimos detalhes do contrato. Qualquer problema, me liga. Você tem o meu número? Tenho sim. A que horas você acha que chega em La Paz? É pra gente fazer o contrato e te pagar. Não sei, lá pelas 10, no mais tardar. No mais tardar. Tenta chegar mais cedo, às 6 ou 7 horas. Sabe como é, né? Contrato é contrato. Para cumprir o contrato, Davi vai ter de assumir muitos riscos. Ele não pode se recusar a transportar as vacas, que, no entanto, acha que são muito fracas para suportarem a viagem. Eu estou sem sorte, as vacas não estão muito saudáveis. É complicado, pois se uma delas morrer no caminho, o responsável é o motorista, ou seja, eu. Eu que estou transportando. Agora imagina só se eu perco 2 ou 3 vacas. Terrível, não posso nem pensar nisso. Cada arroba é vendida nos abatedouros por quase $35. O trajeto é duro. Temperaturas que variam de 0 a 30 graus, o caos da estrada, o estresse da viagem, o caminhão lotado. Davi vai precisar vigiar bem a carga para que chegue inteira ao porto. Se uma vaca morrer, Javier Calal vai voltar-se contra ele. Suerte. Gracias. Ok. Chao, chao. Hasta luego. Para percorrer os 450 quilômetros que separam São Borja e La Paz,
Davi vai levar, na melhor das hipóteses, umas 28 horas. A estrada de Yungas é uma das 3 vias que ligam a Bolívia ao Brasil. Uma verdadeira ligação econômica entre os 2 países. A cada dia, uma frota de caminhões passa por aqui. Transportam madeira de lei, folhas de palmeiras para a construção de telhados ou gado, como faz Davi. Para ele, a corrida contra o tempo começou. A duração do percurso está no máximo do que as vacas podem aguentar. Gustavo é assistente de Davi. Ele o acompanha nessa estrada há 1 ano para aprender o trabalho de caminhoneiro. A cada 15 minutos, Gustavo verifica a saúde das vacas. Se uma delas cair, pode morrer pisoteada. Você viu lá atrás? Como é que estão? Vai mais rápido, porque eu estou atrasado. Davi pode chegar, no máximo, a uns 30 km por hora. A estrada está bem esburacada pela passagem de centenas de caminhões por dia. Há 20 anos, no entanto, o governo de La Paz tornou essa estrada prioridade nacional. Mas para os caminhoneiros, nada mudou, a não ser os pedágios suplementares e as formalidades extras. É preciso ser paciente. Davi está desiludido. Para ele, a estrada de Yungas é uma fatalidade. Abrilo. Caramba, chica, che. Depois de 4 horas de estrada, Davi está chegando aos pés dos Andes. Uma zona desértica onde as tempestades podem deixar qualquer um mudo por dias. Se Davi atolar, precisará da ajuda de outro caminhão e perderá um tempo precioso. Depois de uma curva, um pouco de asfalto, alguns quilômetros de tranquilidade. A oportunidade de Davi ganhar tempo. Mas os caprichos da estrada decidem de outra forma. Davi enguiça numa estrada em perfeito estado. O caminhão não tem mais potência na subida. Os primeiros quilômetros da estrada deixaram marcas, desparafusando as porcas dos parafusos que ligam o eixo de transmissão às rodas de tração. Bom, dá o seu jeito. O conserto precisa ser bem feito. Faça corretamente.
Davi perde tempo. Ele se preocupa também com os gastos do conserto. Ele precisa devolver o caminhão ao patrão em perfeito estado. E como a maioria, ele não tem seguro. Os dueños não nos dão, por exemplo, para... Quando enguiçamos assim, pagamos o conserto. E assim temos uma falha. É sempre assim. Temos que sacar de onde seja. O motorista é responsável pelas despesas. Não, então... Às vezes, tenho vontade de deixar tudo para lá e abandonar o caminhão em qualquer lugar. Mas o que eu faria depois? Vas a gritar? Davi já percorreu 120 quilômetros, um quarto do trajeto. O conserto o atrasou e agora já faz 6 horas que ele está na estrada. Acabou. Espero que ele aguente até lá. Só faltam 2 porcas para apertar, mas não tenho as chaves necessárias. Então vamos assim até a próxima oficina e eu vou pedir um mecânico para apertar. E se não tiver oficina, vamos continuar assim mesmo. A estrada passa por uma das regiões mais pobres do país e que sobrevive graças à produção de café e de madeira. Mas os 2 setores estão em crise e quase não há trabalho. Por isso, são os caminhões que fazem esses vilarejos sobreviverem. Quando passa aqui, Davi sempre para no mesmo lugar, o único onde é possível comer, o bar de Guido de la Fuente, um antigo minerador que também tem uma plantação de café. Estão passando na cozinha? Aqui estamos longe de tudo. Quando tem os caminhoneiros, tudo bem, fica cheio. Mas quando eles não estão, ficamos sozinhos. Para ir de uma casa a outra é preciso andar bastante. Para lá, nossos vizinhos mais próximos estão a 5 quilômetros. Para o outro lado, a mesma coisa. O primeiro vilarejo também fica a 5 quilômetros. São 15 horas. Davi e Gustavo fazem a única parada antes da noite. São os caminhoneiros que me fazem viver. Os únicos que passam e param por aqui são eles. Espero que tenha alguma coisa para comer. Passe. Como está, senhor? Como está? Coca-Cola? Guido só tem bebidas e pão para servir. Davi terá que esperar um pouco mais para jantar de verdade. Parece que um pedaço da estrada afundou. É, em Carrasco. Não só a estrada, mas a ponte também desmoronou. É, essa história é inacreditável. Só estavam começando a construir. Podem recomeçar. Essa ponte era tão bonita. Centro das discussões, as condições da estrada. A construção da ponte a alguns quilômetros rio acima que não resistiu a uma brusca subida das águas. Todos os caminhoneiros esperam que as águas tenham baixado o suficiente para que possam atravessar o rio sem risco. As pessoas precisam se dar conta. Quantos caminhões caíram lá? Quantos? Muitos, um montão. Mas só agora que eles estão vendo isso? É, só agora perceberam. Então, boa viagem, companheiros. A chuva é um perigo para todos, não só para os caminhoneiros. Com a chuva, perdi meio hectare de café. Com o deslizamento, havia mais de 200 caminhões bloqueados aqui. 100 de um lado e 100 do outro. 2 dias de espera para os caminhoneiros. Aqui não cozinho muito. Posso preparar comida para 20 ou 30 pessoas no máximo. Mas para 200, imaginem só. Não havia mais nada para comer e os caminhoneiros começaram a brigar. Davi quer percorrer o máximo possível antes de escurecer. No inverno, nessa latitude, escurece às 6. Mas as últimas chuvas destruíram a estrada.
Aqui vamos levar ainda uma meia hora ou mais. Quando tem desmoronamentos assim, é um pesadelo. O socorro leva tempo para chegar. As motosserras também vêm de longe. E ainda por cima, não tem nenhum lugar para comer. Estamos longe de tudo mesmo. Se a estrada fosse asfaltada, seria bem melhor, seria magnífico. Nossos antepassados veneravam a terra, que chamamos Pachamama. E a terra advertia aqueles que vinham com as motosserras para abrir a estrada. Ela dizia: vocês não estão em casa, vocês estão na minha casa. Então, para ter a permissão de passar, vocês têm que me pagar. Por isso, nossos antepassados enterravam folhas de coca e pedaços de carne. Era o pagamento para a terra. Davi está na estrada há umas 10 horas. Só percorreu 200 quilômetros, menos da metade do trajeto, e ele já está 2 horas atrasado em relação ao previsto. Um jantar rápido, algumas verificações e a viagem continuará à noite. Apenas os huecheiros, os que transportam gado, rodam à noite. Os outros caminhoneiros preferem não dirigir. A escuridão torna a estrada ainda mais perigosa. Os caminhoneiros acreditam que os espíritos da estrada não querem ser incomodados pelos barulhos dos motores ou pelos faróis. Medo, não. Quase nunca tenho medo. Bom, se eu estivesse sozinho, claro que eu teria um pouco de medo. Por exemplo, se eu enguiçar em Xuxpipata ou nessa região, se eu não tiver escolha mesmo e tiver que olhar o caminhão para que nada seja roubado, nesse caso eu seria obrigado a dormir no caminhão. Mas, com tudo que dizem, um lugar como esse me dá arrepios. Contam que há vozes e, às vezes, sinos tocando. Dizem até que à meia-noite o galo canta. A gente ouve tanta história aqui e ali que é óbvio que a gente fica assustado. Bueno, há certo temor, não? Há um ano, um amigo me contou uma história estranha. Numa noite, ele estava dirigindo tranquilamente quando viu um homem bem na curva. Um homem bem vestido, de terno e gravata. Meu amigo se perguntou o que esse homem estava fazendo ali, num lugar tão deserto. E depois teve uma sensação estranha, como se alguma coisa estivesse entrando nele. Ele acelerou e, na segunda curva, o homem não se aproximou mais. Ao contrário, se afastou. E na curva seguinte, ele desapareceu completamente na escuridão. Muitos dizem já terem visto uma mulher, uma sereia. Falam tanta coisa dessa estrada.
Mas quando acreditamos em Deus, nos sentimos protegidos. Nada nos acontece. O mais importante na vida é ter fé em Deus. Às 3 da manhã, Davi para pela primeira vez essa noite. Ele está dirigindo há mais de 20 horas. Você vai dormir quanto tempo? 2 horas. Depois eu volto para a estrada. Que horas são? 3 da manhã. Eu saio lá pelas 4 ou 5. Vamos dizer, 3 horas de sono no máximo. E como você está? Cansado, muito cansado. Super cansado. A estrada de Yungas era apenas uma trilha quando Héctor Guarachi nasceu. Seu avô levava uns 3 dias para atravessar a Cordilheira dos Andes e chegar a La Paz em lombo de mula. Na época, cada viagem era uma expedição, e o avô de Héctor nunca tinha certeza se voltaria vivo. Havia ladrões chamados Salmão Salvitos. Eles atacavam quem viajasse sozinho, fossem 2 ou 3. Eles os degolavam e roubavam toda a mercadoria. Para se proteger, as pessoas passaram a viajar em grupos de 7 ou 8, armados com facas e revólveres. Era assim o clima da época. Foram necessários 10 anos para construir a estrada e para que os caminhões substituíssem as caravanas. Um belo dia, em 1936, os caminhões chegaram aqui. Foi uma felicidade. Todo o vilarejo desceu com flores e trouxeram o padre, que benzeu os caminhões. Eu era criança e nós ficamos boquiabertos ao vermos um caminhão. Foi a primeira vez que vimos um. Ficamos olhando tudo, a mecânica, o volante, os pneus, tudo causava admiração. Os primeiros caminhões que se aventuraram na estrada de Yungas levavam um dia inteiro para cruzar a cordilheira. Hoje, em apenas 4 horas, faz-se o mesmo trajeto. Davi e Gustavo passaram a noite no caminhão no meio da estrada. Acordaram às 7 da manhã. A noite foi curta, mas não há um só minuto a perder. No caminhão, as vacas começam a dar sinais de cansaço inquietantes. Mas assim que partiram, muitas vacas caíram exaustas. Apesar do atraso acumulado com as panes e com as horas a mais de sono, Davi não tem escolha. Tem que parar novamente. Uma das vacas está no chão, está morrendo de exaustão e corre o risco de ser pisoteada. Vamos colocá-la de pé. Os esforços para colocá-la de pé são em vão. O animal não se mexe, mas é muito pesado para ser colocado de pé. Davi precisa de ajuda, não conseguirá sozinho. Para entrar na carroceria sem que ela seja pisoteada, Davi estendeu uma lona para isolar a vaca doente do resto do rebanho. A gente podia tentar puxá-la com o carro.
Um motorista parou para ajudar. Dale nomás, dale nomás. Ya. Se a vaca morrer antes de chegar ao abatedouro, Davi perde todo o lucro da viagem. Impossível levantar a vaca moribunda. A única esperança de Davi é que ela aguente mais umas horinhas. Mas ainda faltam uns 200 quilômetros para chegar a La Paz. Colocamos a vaca para frente. Espero que ela resista, mas elas estão muito cansadas. Quantas vacas estão mal? 4 ou 5. É um prejuízo grande? Claro que é grande. E ainda por cima perdemos quase 1 hora. Bueno, Martín, gracias. A Cordilheira Real, o teto da América do Sul. Em 40 quilômetros, a estrada se ergue de 1.000 a 4.800 metros de altitude. A partir daqui, os caminhoneiros chamam essa estrada de Estrada da Morte. A estrada não mudou quase nada desde sua construção. Continua estreita, passa só um caminhão. Sem asfalto, sem mureta de proteção. Atualmente, 200 caminhões se cruzam aqui por dia. O tráfego e o número de acidentes aumentam a cada ano. Esse ônibus caiu na ribanceira há 3 dias. Esteban Vasquez, o motorista, não pôde fazer nada quando perdeu os freios, mas pelo menos saiu ileso. O ônibus estava parado e de repente andou sozinho. Caiu e capotou. Ficou com medo? Não, eu estava ali fazendo um concerto. Eu estava ao lado do ônibus e de repente ele começou a andar para trás e caiu no precipício. Os motoristas e os parentes das vítimas tentam remontar as peças que se soltaram. Assim, conseguem um pouco de dinheiro revendendo-as para as oficinas de La Paz. Tenho muitos amigos que sofreram acidentes nessa estrada. Há um mês, um amigo que transportava carne teve um problema. Uma peça se soltou. Ele perdeu o controle do caminhão, que caiu no precipício. Foi um acidente grave. Mas ele teve uma chance incrível. Sobreviveu e está no Hospital Geral de La Paz, se recuperando aos poucos. E se Deus quiser, ele poderá dirigir de novo. Ele não tem escolha. Se ele não trabalhar, como vai ganhar a vida? Na estrada de Yungas, os acidentes são quase sempre mortais. Davi sabe disso melhor do que ninguém. 1 segundo de desatenção nessas montanhas não perdoa.
Rita Limache e o marido trabalham num reboque. Serviço é o que não falta. Segundo o motorista, 2 caminhões estavam ultrapassando e um bateu na traseira do outro. Com o impacto, o motorista deve ter perdido o controle. Só Deus sabe o que aconteceu. Não podemos julgar. Há feridos? Não, acho que não. Mas 3 pessoas morreram. Nos piores anos, 200 pessoas morrem nessa estrada. Uma média de 4 mortes por semana. Eu, para ter coragem de passar aqui, faço o sinal da cruz 2 vezes, em vez de uma. Quando saímos de casa e dizemos até logo para nossa família, não nos damos conta de que pode ser a última vez. Podem acontecer tantas coisas. Ninguém sabe do destino. Via estreita, curvas fechadas, velocidade máxima 20 km. Tomando mais altura, Davi chega às primeiras camadas de neblina. Devido à altitude, ao resfriamento do ar e à umidade que vem das planícies amazônicas, o fenômeno é frequente. A neblina deixa a estrada escorregadia e os acidentes são ainda mais constantes. Durante muitos anos, para evitar o pior, o governo estabeleceu a circulação alternada na estrada de Ungas, mas a medida durou pouco. Todos os que vivem da passagem dos caminhões por aqui reclamaram da queda do tráfego e dos lucros. Então, os caminhoneiros tiveram de voltar a se cruzar perigosamente. Carajo, como vai venir por aqui este cabrão de merda? Carajo, cojudo! Os carros de passeio que se aventuram por essa estrada sempre lembram da viagem. O caminhão que desce sempre tem que dar prioridade ao que sobe. Os acidentes acontecem com mais frequência nessas manobras de cruzamento. Um reflexo lento, um pé que escorrega da embreagem e vem a catástrofe. Quando chove como agora, a estrada fica escorregadia. É muito perigoso, principalmente quando subimos carregados. Não há lugar para parar. Temos que continuar. Rápido, muito rápido. Rápido! Lá no alto, há um lugar chamado Balconcilo.
Para nos guiar, um homem fica ali parado. Ele faz o papel de um sinal vermelho e nos ajuda a atravessar esse lugar que é o mais perigoso da estrada. O Baconcilo, a curva do diabo. Uma curva estreita, sem visibilidade. Os caminhoneiros acreditam que o local é mal assombrado pelos fantasmas das vítimas. Timóteo Apaza teve de vencer o medo para ganhar a vida aqui. Ele regula a circulação há 8 anos, todos os dias, exceto aos domingos. Pela sinalização exata, os caminhoneiros sempre deixam uma gorjeta. Alguns centavos a cada um que passa, esse é seu único salário. Graças ao Timóteo, o número de acidentes diminuiu. Mas, quando não há caminhões para orientar, o homem-sinal fica sozinho. E no silêncio da montanha, ele acredita ouvir os fantasmas. Eu tinha medo de vir aqui. É a parte mais estreita. Escutamos coisas estranhas. Você tinha medo de quê? Dos espíritos do mal, do diabo. As pessoas contam histórias estranhas. Já houve muitos mortos aqui. Mais de 14 veículos caíram ali. É seguro, imaginação, não? Todo mundo diz que deve ser imaginação. Talvez. Mas parece mesmo que tem espíritos. Aqui alguém que tem medo não pode ficar. Não conseguiria suportar. Eu acho que Deus me protege dos fantasmas. Como estão as vacas, Gustavo? As vacas estão em estado de piedade, mas nem pensar em parar de novo para tentar colocá-las de pé. O tempo passa, ainda há 2 horas de estrada e Davi terá cumprido o contrato. Há um engarrafamento por conta dessas obras. É muito estreito para passar. Então tenho que esperar. E vou perder mais tempo. Vamos ficar parados aqui uma meia hora. Gustavo! Gustavo! Gustavo, vai tirar aquelas pedras dali. Quando há obras na pista, os caminhoneiros sabem que vão perder tempo. Para as caçambas, qualquer manobra é um problema. E mais uma vez, Davi terá que ter paciência. Vamos logo, rápido. Aí, dale. Adelante! Adelante!
Está chegando ao pico. Davi vai completar sua 300ª viagem na Estrada da Morte. A 30 quilômetros de La Paz, parada obrigatória para fiscalização. A Estrada de Yungas também é usada por traficantes. Os soldados buscam produtos químicos que alimentam laboratórios clandestinos, onde as folhas de coca são transformadas em droga. Com os animais, Davi passa sem perder tempo. Altiplanos, planícies a 4.000 metros de altitude. Aqui, as temperaturas chegam a 0 grau, ou seja, 30 menos do que as planícies amazônicas. É o local onde os caminhoneiros ganham tempo, até que enfim, estrada em perfeito estado. Mas definitivamente o asfalto traz azar a Davi. Mais uma vez no asfalto, o caminhão pifou. O caminhão parou. Só me faltava essa. Os freios travaram. O caminhão parou no meio da curva. Na Bolívia, a solidariedade entre caminhoneiros é lendária. Juan Infantes, o proprietário de um caminhão-pipa, logo parou ao ver Davi. Você sabe onde é o freio de mão aí? Vem cá ajudar. Más chico no tienes, 21 creo que ha sido. Vai ter que trocar. Não está travado, não. Você pode ir. Os outros 3 freios estão funcionando. Hoje não é o meu dia. As vacas estão aguentando? Tá brincando? Elas estão exaustas. Se você quiser, eu as coloco de pé com uma descarga elétrica. Não, pode deixar, pode deixar. Nós, caminhoneiros, sempre nos cruzamos e temos um ditado. Hoje é você, amanhã sou eu. Então, tá pronto? Terminou? Terminei. Boa viagem, vai tranquilo. Deus está com você. As vacas vão aguentar. É, mas eu tenho que correr. Sabe que vamos nos encontrar outro dia, então é você que vai me ajudar. Claro, claro. Até mais. Com tudo resolvido, Davi está a alguns metros de uma estátua venerada por todos os caminhoneiros, o Senhor do Pico, o Deus do Cume. A estátua domina a estrada no ponto mais alto, a 5.000 metros de altitude. Aqui é um lugar de oração para quem volta de Yungas. Todos os caminhoneiros vêm aqui depois de cada viagem. Como é um hábito, Davi não foge à regra. Só que hoje, as vacas estão muito mal para ele ter tempo de rezar. Enquanto Juan pode parar e pedir uma missa para Calahuay, o padre mago que vigia a estátua permanentemente. Senhora Chetila, Senhor, abençoai este homem, dai-lhe trabalho. Isso, trabalho é bom. A cerimônia mistura crenças incas e a religião católica. O padre mistura o aimara, a língua dos índios, ao espanhol. Santa Lucía, Santa Catalina, Santa Teresa. A ver, caballero, para que les... Então corte essa noz em 2 partes. Vamos ver se você ganhará muito dinheiro. Tá bom. Muito bem. O senhor ganhará muito dinheiro.
Para o Sr. Atitila, eu ofereço uma garrafinha, um caminhão-pipa, uma casinha. Aqui está seu caminho, suas viagens. Cristo e os santos convivem com a deusa da terra, do céu e das estrelas. Vale tudo para proteger os caminhoneiros dos perigos da estrada de Yungas. Para proteger você, sua saúde. E as mulheres? E as mulheres. Esse é seu amuleto para a viagem. Pronuncie o nome dela e coloque lá com o resto. Tenho que colocar aqui? Isso, aqui. Olha como é bonito. O amuleto é para ter muito dinheiro. Uma última invocação, o padre põe fogo em todos os símbolos. A fumaça se mistura ao vento. Os caminhoneiros pensam que ela chegará às forças da natureza, que terão, então, mais clemência nas próximas viagens. A quem vuestro Padre podrá ver. Enquanto Juan assiste à missa, Davi chega, enfim, ao final da viagem. Estamos na cidade de La Paz. Por fim hemos chegado. Pronto, chegamos a La Paz. Finalmente chegamos a La Paz. Linda La Paz. Agora eu vou poder voltar para casa. Mais tranquilo já. Com a mente mais tranquila. Bueno, eu como transportista he cumprido já com minha missão. Como caminhoneiro, cumpri meu contrato. Acabei. Cheguei à cidade. Agora vou ao abatedouro descarregar. E depois posso relaxar com a consciência tranquila e o espírito em paz. Mas estou bem exausto. Eu vou dormir depois. Até amanhã. Um momento, cuidado, levanta. Cuidado. O rebanho transportado por Davi chegou inteiro ao abatedouro. Cumpriu o contrato? Cumpri, terminei. Assim que descarregar, está tudo certo. Posso ver meu patrão sem problemas. Há quantas horas você está na estrada? Estamos... Mais de 30 horas. Mais de 30 horas? 32 horas, mais Umas 32 horas. Ah. Na verdade, 31 horas. Das 14 vacas que transportava, 4 não conseguiram nem sair sozinhas do caminhão. Descarregadas por uma grua, elas serão as primeiras a serem abatidas. Davi ganhou seu salário. Daqui a 2 dias, Davi sairá em busca de outro rebanho. Ele enfrentará a estrada de Yungas por mais alguns anos, com todas as panes, os acidentes e outros fantasmas. Nas montanhas bolivianas, fala-se sempre de uma nova estrada, mais segura e mais rápida. Mas ninguém sabe quando ficará pronta. Então, enquanto isso, Davi continuará seu trabalho de rueteiro em uma das estradas mais perigosas do mundo.